Senhor tem ministrado muito no meu coração nesses últimos dias de que é necessário voltar à essência da comunhão, ao lugar de intimidade com Ele. É necessário para um tempo como este, Ele está nos chamando de volta ao lugar da presença, ao lugar de intimidade. Quando eu iniciei aqui este canal, eu compartilhava reflexões devocionais daquilo que o Senhor falava comigo e também compartilhava aquilo que o Senhor vinha fazendo através da minha vida. Eu passei por um processo nesses últimos 2 anos, só que mais intensamente nesse último ano, na verdade 3, mais intensamente nesse último ano, um processo de santificação. E meus vídeos eram muito voltados a isso, porque era aquilo que o Senhor vinha fazendo através da minha vida. Eu confesso que no começo eu não entendia muito bem ainda aquilo que o Senhor queria ministrar através da minha vida. Então eu compartilhava aquilo que Ele estava fazendo comigo, esse processo de santificação. E não falo santificação em abrir mão do pecado, eu não vivia uma vida de pecado. Porém, era uma santificação na alma, uma santificação de feridas que precisavam ser tratadas, de traumas de infância, de fortalezas mentais, e Deus foi me limpando de tudo isso, me ensinando o processo de perdão, de me libertar da falta de perdão. Enfim, foi um processo de santificação muito intenso e eu senti a necessidade de compartilhar sobre esse processo, mas eu ainda não entendia muito bem aquilo que Deus queria ministrar. Só que Deus foi me levando mais fundo, foi me levando mais profundo, e daí veio essa necessidade de uma vida de oração. Veio essa chama ardendo, pedindo pelo avivamento, pela presença do Espírito Santo, sobre o derramar do Espírito Santo. E eu te falo isso com o maior temor. Deus está convidando e chamando pessoas de volta à tenda do encontro, de volta ao quarto secreto. Pessoas que não querem palcos, pessoas que querem o secreto com Deus. E o Espírito Santo tem me guiado a este lugar. E hoje eu entendo aquilo que o Senhor queria ministrar através da minha vida. É porque para recebermos o Espírito Santo verdadeiramente é preciso haver uma limpeza. É preciso primeiro passarmos pelo arrependimento genuíno, pelo processo de santificação, para então chegar ao processo de avivamento, de derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. E hoje, através desse vídeo, o convite de Deus é a uma nova estação de intimidade, da essência da comunhão, de voltar ao lugar do encontro, de voltar ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído, ao lugar da presença de Deus. E se você sente no seu coração esse chamado do Senhor, esse chamado do Espírito Santo, vamos juntos crescer em comunhão, vamos juntos crescer em intimidade com o Senhor, vamos juntos, vamos formar uma comunidade de avivamento, de pessoas que buscam a presença do Senhor, não buscam riquezas terrenas, não buscam coisas materiais, mas pessoas que buscam verdadeiramente estar na presença de Deus. Porque nossa vida nessa terra é passageira, mas nós estamos caminhando rumo à eternidade. Então, a partir de hoje, o Senhor me deu essa direção sobre o que eu falar aqui neste canal. Será voltado à comunhão com Deus, à intimidade, ao arrependimento, ao processo de santificação que eu vivi e que ainda vivo e que Deus te convida a viver também, para que você viva o extraordinário de Deus aqui nesta terra, para que através de você Deus manifeste a glória dele, através da sua vida em você e através de você. Amém. Deus te abençoe. Vamos junto nessa, e eu oro para que o Senhor, o Espírito Santo, derrame em você e reacenda essa chama do Espírito, esse desejo de buscar, esse desejo de orar, esse desejo de se santificar, de se separar do mundo, para poder viver aquilo que Deus tem para você na sua plenitude,
Porque tem coisa que nós só vamos viver a plenitude quando nós abrirmos mão. Quando nós nos entregarmos em total rendição a Deus. Como é que se vive plenamente no Espírito Santo? É vivendo em total rendição ao Senhor. É render as tuas atitudes, as tuas emoções, os teus pensamentos, os teus padrões de comportamento, sabe? É render o teu coração, dando liberdade para o Espírito Santo arrancar do teu coração tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que te afasta dele. É dando esse acesso ao teu coração que o Espírito Santo entra, faz a limpeza e te renova. Vamos juntos, vamos buscar a presença de Deus. É um tempo de buscarmos a presença de Deus. É um tempo de renovo espiritual. É um tempo de nos prepararmos como noiva para encontrarmos com o noivo. E não dá para encontrar um noivo de qualquer forma. O noivo espera uma noiva limpa, uma noiva revestida, uma noiva pronta e preparada para recebê-lo. Amém. Que Deus te abençoe.